Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para uma live que nós vamos falar hoje sobre treinamento intestinal no Endurance. Eu já aproveito aqui de antemão para trazer esse conteúdo, esse assunto. Trago aqui o cocosito que o Murilo usa muito, inclusive esse aqui foi um presente do meu amigo Murilo, para a gente trazer esse tema, essa temática que é o treinamento intestinal no Endurance. Era para a gente ter começado às 8 horas, mas acabou um pouquinho aqui atrasando no consultório, e aí por isso eu estou um pouquinho atrasado. Mas tudo certo, teremos tempo para a gente conversar e trazer alguns assuntos aqui referentes aí a essa parte de treinamento intestinal, ou as consequências ou as alterações intestinais que a gente tem aí com o próprio Endurance, tá? Quem for meu aluno, quem tiver tido aula comigo na pós-graduação ou no nosso curso aqui do Nutrição e Endurance, viu isso aí com detalhes. A gente tem uma aula específica minha que fala sobre o treinamento intestinal, né? Então uma aula que foi lá no módulo 5, que é a aula sobre permeabilidade intestinal e treinamento intestinal. E também temos uma aula bônus com o professor Murilo Pereira, que também falamos sobre isso. Ele abordou inclusive de algumas alterações e fez alguns links inclusive relacionados a essa parte de permeabilidade intestinal, modulação intestinal aí, para o exercício físico. Então, essa seria mais ou menos a temática de hoje. Se vocês tiverem dúvida e quiserem participar, pode deixar escrito aí embaixo. Se tiverem ou puderem ou quiserem compartilhar com alguém esse conteúdo, só clicar no aviãozinho e mandar para alguém. E aí esse conteúdo pode ser interessante para alguém que esteja em casa, para um atleta, para um nutri que não conheça dessas possíveis alterações de permeabilidade que acontecem durante o exercício físico. Então isso pode ser um auxílio. Então solicito, peço o carinho de vocês de se lembrarem de alguém, clica no aviãozinho ali e aí manda para alguém que a gente pode bater um papo aqui. Bom, então primeiro, por que a gente fala aí de permeabilidade intestinal? Por que a gente fala de alterações intestinais que acontecem durante o exercício? Primeiro, que é algo que não é incomum. Para a gente ter uma ideia, alguns estudos relatam aí que uma grande parcela das pessoas que praticam alguma modalidade de endurance tiveram ou já relataram ter alguma alteração ou algum, como a gente chama aqui em Santa Catarina, um piriri durante a prova, né? Ter alguma urgência evacuatória durante algum treinamento ou prova. Agora há pouco acabei de atender um paciente do triatlon que está começando e ele mesmo relatou que em um treino longo já tinha passado por isso. Mas em prova isso é um pouco mais comum, porque se é para dar merda, vai dar em prova, não concordam comigo? Principalmente quando faz alguma coisa que está fora do planejado, e essa é uma das grandes causas. Então, cerca de 90% dos atletas relatam ter tido em algum momento alguma urgência evacuatória durante treinos mais longos ou principalmente provas. Gente, é uma parcela muito grande. E isso está diretamente relacionado com a modalidade esportiva e está diretamente relacionado também com algumas partes fisiológicas aí desse processo. E justamente essas alterações que acontecem durante o próprio exercício físico potencializam isso, mas os erros alimentares também estão bastante associados. Eu até tentei programar aqui algumas fotinhos, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, porque ela tá aqui assim, pode ser que dê certo. Vamos ver se eu consigo ler agora, né? Mas então, essa é uma lâmina, esse é um slide que a gente usa nas nossas aulas, inclusive tem nosso logo aí, de um artigo de causas relacionadas a esse aumento de permeabilidade intestinal. E olha que legal, ali nesse mesmo artigo, os autores mostram e colocam, aqui vai estar pequenininho para a gente ver, né? Mas lá em cima, mania de pegar o mouse e já querer mostrar, mas lá em cima a gente tem o próprio estresse do próprio exercício físico. Então o que ele vai citar? Que durante a realização do exercício físico,
Aqui, se vocês saírem, descerem lá pelo lado esquerdo, meu lado esquerdo, acho que é o esquerdo de vocês também, a gente vai ter ali alterações circulatórias gastrointestinais. O que acontece? Durante o exercício físico, a gente tem uma diminuição de fluxo gastrointestinal, que a gente chama de região esplânica. E essa diminuição do fluxo gastrointestinal vai fazer com que a gente... Acontece justamente porque a gente tem um aumento da distribuição de fluxo para as regiões, para a musculatura que está sendo utilizada. Então a gente vai ter distribuição de sangue para a perna, para braço, enfim, para os músculos agonistas do movimento. Então, com essa redistribuição de sangue, se a gente for descer ali, ele vai mostrar ali uma isquemia esplânica. Porque a gente tem uma diminuição de sangue no local do processo digestivo e isso vai fazer uma mudança, a erosão de mucosa, um dano de mucosa, um dano epitelial, e aí vai descendo nos 3 setinhas ali que estão um pouquinho mais cinzinhas ali, e um dano em células especializadas. E isso faz com que a gente tenha diminuição das tight junctions. O que são as tight junctions? Para o pessoal lembrar aí. São as nossas junções apertadas. Pensa que aqui eu tenho 2 células intestinais grudadas uma na outra. Aqui no meio eu tenho proteínas que são responsáveis por manter essas células epiteliais trabalhando juntinhas. As ocludinas, claudinas e tal, né? E aí quando a gente tem a agressão e dano a essas mucosas causadas pelo próprio exercício físico ou por redistribuição, a gente aumenta a permeabilidade, a gente perde essas aderências das células, aumentando então essa passagem entre as células, que o ideal é passar por dentro da célula. Tá? E isso acaba gerando então essas alterações de permeabilidade. E aí isso possibilita uma maior translocação, inclusive de bactérias, ou de lipopolissacarídeos, ou de substâncias não digeridas. E isso tudo pensa que acontece durante o exercício físico. E aí isso gera até mesmo uma endotoxemia que ele coloca lá embaixo e tal, e aí isso gera um processo inflamatório. E por um outro lado, no lado direito aqui da célulazinha, do slide, ele vai falar de algumas alterações neuroendócrinas, redistribuição, relativo ao próprio exercício físico, como intensidade, duração, o tipo de modalidade. E, por exemplo, no endurance, a corrida impacta mais do que o ciclismo, porque a corrida tem esse movimento de cima para baixo e esses movimentos acabam gerando maior estresse mecânico no intestino. E esse maior estresse mecânico também gera maior estresse intestinal. E aí ali ele cita justamente esse tipo de exercício, né, e de alteração. Além disso, eu tenho outros fatores extrínsecos que são citados aqui nesse quadradinho transparente ali do próprio slide. Estou olhando para o lado porque está maior para mim aqui. E ele vai citar, inclusive, como, por exemplo, condições ambientais de temperatura e umidade. E você vai lembrar que em ambiente quente e úmido você desidrata muito mais. E a desidratação é um ponto que é bastante citado nos artigos relacionados aí à permeabilidade intestinal associada ao exercício físico, né? A desidratação como um dos pontos principais, assim como a termorregulação. E aí o aumento de temperatura corporal. Tem um estudo que foi publicado, se eu não me engano, em 2017, e ele falou justamente sobre um aumento de temperatura central, que é medida no core, acima de 38 graus e meio, já potencializando, dando mais risco de alteração de permeabilidade intestinal. Então isso tem sido abordado na literatura justamente como fator extrínseco relacionado aí a esse aumento de permeabilidade ou esse risco de causar essa famosa diarreia do corredor, né? Essa urgência evacuatória que acontece durante o exercício, tá? Aí ele coloca ali o uso de roupas, cortadores de vento, no ciclismo é muito comum, né? Bota roupa, e isso acaba gerando um grau de desidratação maior, roupas mais quentes, enfim, né? A própria variação do circadiano do dia e o horário do dia também poderia influenciar. E aí, além disso, ele cita fatores intrínsecos, como biologia do sexo. Aqui embaixo ele vai citar sobre isso. A biologia do sexo está mais relacionada justamente aí a questões genéticas e, na verdade, a diferença entre homens e mulheres. E isso a gente já vê um pouco, né? Algumas situações, mas é difícil a gente até quantificar isso, quem desidrata mais ou menos. Homens
mais pesados e tal, acabam tendo aí essa influência do peso também, tá? E aí a ingesta alimentar, que a gente vai discutir também sobre isso, que é um grande erro comum, né? Então a gente tem aí erro de manejo alimentar durante o exercício físico, prévio ao exercício físico como fator. Microbiota ele cita também aí no artigo, e características individuais, predisposições intestinais, predisposições pessoais da pessoa, doenças inflamatórias intestinais predisponentes, ou ainda outros fatores como erro de manejo de fluidos e tal, tá? Ou a própria tolerância ao estômago e ao intestino. Então isso é uma das coisas que tem sido citada na literatura e que por acaso tende a ser mostrada aqui em relação, nesse slide que eu quis compartilhar aqui com vocês, que como eu falei anteriormente, está descrito aí, e a gente mostrou isso na nossa aula do nosso curso de Nutrição e Endurance. Na pós-graduação também mostro esse slide aí nas aulas de Endurance, tenho certeza que os professores acabam abordando. O Thierry está aí, inclusive, não me deixa mentir, né, Thierry? Então esses são os fatores que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Bom, e aí dentro dos fatores alimentares, a gente tem aí várias possibilidades e contribuições que poderiam causar aí nesse processo de diarreia do corredor ou dessa urgência evacuatória, como eu citei várias vezes e até o final vou falar tantas vezes que vocês vão decorar. Né? Então, como por exemplo, o erro de manejo alimentar. Bom, a gente começa a contar aqui, na verdade, eu já peguei vários casos no consultório, tenho certeza que vocês também, de pessoas que citaram esses erros de manejo alimentar e tal, e dessas situações em que os indivíduos fizeram certas ingestões alimentares ou diluições durante as suas bebidas que eles vão colocar muito concentradas. Isso a gente chama de osmolaridade. Né? Então a osmolaridade é uma das coisas que tem sido muito citada, e esse erro de concentração de solutos dentro de uma quantidade X de água é uma das principais causas, digamos. Né? Então a gente já falou das causas da desidratação, do calor, da temperatura, do próprio movimentos peristálticos, e aí isso também potencializado pela hipóxia intestinal, da hipoperfusão esplânica, né, como a gente comentou anteriormente, e aí vem os manejos alimentares, e o erro de diluição, o erro de osmolaridade é um erro muito comum, quando o indivíduo coloca, por exemplo, uma quantidade muito maior do que 10% da concentração de uma bebida, a concentração de solutos em uma bebida. Vamos dar um exemplo? Eu pego lá, aqui, uma garrafinha, imagina que essa minha garrafa aqui tenha, essa aqui não tem, mas imagina que ela tenha, para facilitar a nossa conta, que ela tenha 1 litro, tá? E dentro dessa minha garrafinha de água, que eu vou levar para minha bike ou para o meu treino de corrida, eu vou colocar solutos, e a gente quer colocar carboidrato aqui dentro, porque é isso que está relacionado à performance, um treino longo, eu vou dar carboidrato para ele, tem uma certa quantidade de carboidrato que a gente precisa prescrever, e aí esse indivíduo, ele acaba errando nessa quantidade. Oi mãe, tudo bem? Minha mãe tá aí. E beijo pra ti, mãe. E ele acaba errando nessa quantidade de carboidratos. Para 1 litro, a gente precisa, o ideal seria entre 4% e 8% de solutos, ou seja, tudo que vai de sólido ali dentro a gente precisa colocar entre 4% e 8%. Para 1 litro seria em torno de 40 a 80 gramas. Então pensa que você vai colocar ali, sei lá, misturas de carboidratos, né? E depois a gente pode até falar dos tipos de misturas. Mas carboidratos que no produto final produzam glicose e frutose, que são os 2 tipos de transportadores específicos que a gente vai ter. Eu preciso que a quantidade de carboidrato respeite esses 4 a 8%, porque isso garante um esvaziamento gástrico de forma adequada e ao mesmo tempo melhora a absorção se eu tenho uma proporção adequada nesses 2 tipos de monossacarídeos que vão ser produzidos lá no final. Então vamos lá, das causas, né? O erro de diluição, passar de 10%, o ideal, entre 4% e 8% de soluto, para 1 litro, 40 a 80 gramas, seja de carboidratos que você vai colocar ali dentro, de maltodextrina, de palatinose, que eu não vejo por que usar durante o treino, mas ok, de palatinose, de dextrose, de
enfim, o oximase, açúcar, e ainda qualquer outro soluto, como por exemplo o whey, se você for colocar para tentar fazer uma proporção aí de 4:1, tá? Ou 3:1. Então, tudo que você colocar ali dentro, se passar dessa diluição, aumenta o risco de você causar uma diarreia osmolar. Por quê? Vai causar um aumento da concentração de soluto no meio intestinal e isso vai forçar uma passagem de água do meio, lá do intestino para dentro, para o intestino, para ali o meio dentro do intestino, causando então essa diarreia osmolar, tá? E então essa é uma das causas bastante citadas aí também na literatura. Uma outra coisa que a gente fala bastante é também a relação da quantidade de glicose em relação à frutose. Porque a gente tem dois tipos de transportadores, eu acho que não tem nenhum material que eu possa usar aqui. Vamos botar isso aqui, talvez você consiga ver, tá? Aqui nessa setinha, né, não tem os transportadores aqui. Mas aqui nesse desenho, você consegue ver ali um epitélio intestinal, tá? Dentro do nosso epitélio intestinal, no nosso enterócito, a gente tem dois tipos de transportadores. Nesses dois tipos de transportadores, a gente tem o SGLT1, que é um transportador de sódio e glicose. Ele transporta glicose e galactose para dentro do enterócito, a célula intestinal. Esse é um transporte ativo. Ou seja, entrou sódio e a glicose passa direto para dentro do intestino, de forma prioritária, tá? Então sempre transporta os dois para dentro, até por isso que o sódio facilita a captação de glicose e vice-versa ali no nosso intestino, até para melhorar essa captação e melhorar também a questão da hidratação, tá? Mas a gente tem um outro transportador, que é um transportador GUT5, que é um transportador específico de frutose. E a gente tem uma certa taxa de conversão, de absorção. E a taxa de absorção de glicose, ela vai na faixa de 60 gramas por hora. Mas, se eu misturar dois tipos de carboidratos diferentes, glicose e frutose, na proporção de 2:1, eu consigo aumentar essa minha capacidade absortiva do intestino em até 90 gramas. Né? Então, o que significa que eu tenho menor risco de desenvolver esse aumento de concentração osmolar ali no intestino, potencializando essa diarreia osmolar. Por isso que se fala tanto aí na literatura de diferentes tipos de solutos, diferentes tipos de carboidratos, tá? Mas você aí tem que entender que eu não estou falando de botar, por exemplo, uma maltodextrina e um oximase. Sabe por quê? Eles são diferentes, mas eles vão virar o mesmo produto no final. Na quebra desse tipo de carboidrato, a gente produz só glicose, eu não produzo frutose. Então eu vou acabar usando um tipo só de transportador. E aí eu aumento esse risco de diarreia osmolar. Então eu tenho que produzir ao final glicose e frutose. E aí, por exemplo, eu posso produzir glicose e frutose com sacarose. Né? Cada sacarose eu tenho uma glicose e uma frutose. E eu poderia, por exemplo, utilizar o próprio açúcar associado com outro tipo de carboidrato para produzir no final um composto final de carboidratos numa proporção de 2 de glicose para 1 de frutose para potencializar esse processo e melhorar essa absorção para dentro do enterócito para evitar que a gente aumente o acúmulo de carboidratos ali, gerando então esse desconforto. Né? Então a gente já tem os dois erros principais de manejo e aí vem os outros erros relacionados à própria alimentação, né? O consumo de fibras durante o exercício ou o consumo de fibras, consumo de fibras em doses muito grandes antes do exercício. E isso pode também influenciar de forma direta. Uma prova, por exemplo, uma das coisas que a gente contraindica, né, no movimento, na refeição pré-prova, a gente até contraindica o consumo de fibras na noite anterior. Em algumas situações, até 3 dias anteriores é reduzido em resíduos para pessoas mais sensíveis, para tentar diminuir ou minimizar esses sintomas. Então, o consumo de fibras na refeição que antecede ao treino ou à prova, ou ainda à noite anterior, quando a gente fala principalmente de prova, é uma das coisas que também pode piorar essa situação aí relacionada ao próprio desconforto intestinal, relacionado aí ao próprio exercício, tá? E a gente tem vários outros gatilhos aí que estão relacionados a esses desconfortos intestinais, né? Então, que estão associados aí, por exemplo, o próprio consumo de gordura, o consumo excessivo de gordura. Esses alimentos têm digestão mais lenta, prejudicada, ou até mesmo o consumo de proteínas. Para uma refeição pré-treino, isso pode, primeiro, ter um trânsito estomacal mais lento e aí digestivo mais lento, fazendo com que fique mais alimento no intestino e potencializando essas
respostas intestinais e aí gerando um desconforto, né? Potencializando essa diarreia osmolar, tá? Então tem vários outros pontos aí, quer ver? Vou botar essa imagem aqui que a gente já consegue identificar. Esse aqui também é uma outra lâmina, um outro slide um slide que eu uso com os meus alunos ali do Nutrição e Endurance da pós. E aqui no meu lado direito, vocês vão ver várias coisas que eu citei aí que estão relacionadas aí a aumento dessa essa facilidade, enfim, faltou a palavra agora, esse risco desse indivíduo desenvolver ou ter alguma reação dessa durante o intestino. E a gente vai ver no lado esquerdo fatores que são de proteção, tá? Então vocês podem primeiro ver que eu tenho exercício nos dois pontos. O exercício, ele é um fator de proteção. Por quê? Porque um exercício de forma recorrente, contínuo, não de tempo de contínuo, mas quanto mais tempo ele faz, né, mais bem treinado é esse indivíduo, ele melhora a microbiota intestinal. A gente tem vários estudos já saídos recentemente, inclusive o Murilo mostrou isso também na aula dele, do nosso curso, e nessa aula que eu dei no módulo 5 dos nossos alunos também falo dessas cepas, enfim, de que o próprio exercício melhora alguns tipos de bactérias intestinais que são, por exemplo, melhor utilizadoras, produtoras de ácido graxo de cadeia curta ou ainda utilizadoras de ácido graxo de cadeia curta, e isso teria um efeito protetor. A própria Veionella tem sido citada na literatura também, porque ela é uma bactéria que acaba utilizando o lactato como fonte de energia, e os estudos têm mostrado que mesmo o exercício físico, esse lactato maior concentrado no sangue, e a gente já fala isso na pós-graduação, que a gente joga esse lactato de novo para o músculo cardíaco, para as fibras tipo 1, joga para o fígado, para o ciclo de Cori para ser reutilizado. Agora a gente vê que esse lactato inclusive vai para o intestino e pode ser reutilizado pelas bactérias intestinais, e aí uma maior concentração dessa Veionella pode estar associada a melhora de performance em exercícios de endurance. A Quermansia muscinifera também tem sido citado. Então a gente tem um shift positivo da alteração de microbiota quando a gente faz o exercício físico de forma recorrente, e um atleta tende a ter uma melhora. Mas por um outro lado ele também é um fator de risco, porque o próprio exercício pela hipoidratação e tal, ele acaba gerando essas alterações aí de permeabilidade, como eu citei lá no começo da nossa aula aqui, tá? Então ali eu vou ter outros pontos que eu vou citar ali, como por exemplo lá em cima a hipoidratação, uma desidratação ou uma hidratação inadequada. A gente fala de hipoidratação, né? Porque desidratação já é um caso mais avançado, mas uma hipoidratação ou ainda essa hipoidratação errada, a hidratação inadequada durante o próprio exercício físico, potencializando esse efeito. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, aqueles AINEs que aparecem ali embaixo, anti-inflamatórios não esteroidais que potencializam alterações gastrointestinais durante o exercício e são muito comuns serem utilizadas durante provas, até mesmo treinos mais longos, mas provas. E tenho aqui, assistindo a aula, estava aí o Daniel Carvalho, que é um meu colega aqui, médico, e é triatleta também, e é meu sócio aqui na Winner, e não me deixa mentir, é algo muito recorrente dentro dos atletas, esse uso de anti-inflamatórios não esteroidais em prova, já levam com eles, e isso potencializa esse risco dessa diarreia do corredor, né? Eu tenho ali o consumo de alimentos ricos em gordura saturada, carboidratos de alto índice glicêmico, mas principalmente gordura saturada, que tem sido relatado até com alteração de microbiota, de permeabilidade, mas o consumo de gordura prévio ou nas refeições anteriores, o próprio calor, o exercício, o cortisol, a hipoperfusão que já coloquei. E aqui, bem importante, eu tenho dois aqui pertinho, aqui ó, em cima da própria célula toda alteradinha, eu tenho aqui o consumo de aditivos alimentares. E vocês concordam comigo que atletas de endurance, que é o nosso foco, o nosso avatar aqui do nosso Instagram e das nossas aulas, eles consomem grandes quantidades de corantes, né? Principalmente aqueles que não são bem orientados e acabam utilizando isso em alimentos industrializados, em suplementos alimentares. Como diz a minha amiga Bia, toma aquele whey com sabor cookies and cream ou cheio de sabores diferentes, são cheios de corantes e conservantes alimentares. Esses conservantes alimentares por si só fazem alteração
dessa microbiota intestinal. Então ali em cima tem a própria desbiose. Então são vários fatores que estão associados. E aí o próprio sedentarismo, que eu esqueci de colocar ali, são vários fatores que estão associados a esse risco de desenvolvimento aí dessa diarreia osmolar, diarreia do corredor, urgência evacuatória, enfim, né? Como eu coloquei, e até mesmo o aumento da temperatura central, como eu coloquei anteriormente, tá? Então, gente, como fazer para a gente prevenir isso? Essa é a nossa temática da nossa aulinha aqui, né? Tem alguns pontos que são citados na literatura, e alguns aqui eu até já abordei, né? Então, primeiro, ensinar e adequar a ingesta durante o exercício para evitar esses erros que podem acontecer. A ingesta da diluição, da bebida, como eu coloquei anteriormente, ou da ingesta da alimentação, evitar certos alimentos. Até tem alguns, por exemplo, tem alguns embasamentos na literatura e com alguns atletas eu tenho feito isso, que é uma estratégia FODMAPs, retirada de alimentos ricos em FODMAPs naquela semana que antecede a competição, ou então alguns meses, até para fazer um teste de a gente testar determinados alimentos para ele, quando são alimentos que são pacientes que são bem sensíveis e que acabam reclamando muito de desconfortos intestinais ou até mesmo gases, a gente tende a fazer esses testes, tá? Esses erros de manejo da ingesta de carboidratos ali, nessa própria concentração de carboidrato, de glicose e frutose para melhorar essa capacidade absortiva, né? E tem alguns outros fatores aí que a gente pode tentar melhorar, como por exemplo a própria suplementação de ômega 3, inclusive diminui o processo inflamatório intestinal e pode melhorar ou diminuir esses sintomas. O uso de NAC também tem sido associado, N-acetilcisteína e tá, alguns ativos alimentares. Mas o que a gente veio falar aqui era para falar de treinamento intestinal. O que é o treinamento intestinal? O treinamento intestinal, e eu podia ter tirado isso aqui já, mas o treinamento intestinal, ele são estratégias que a gente vai utilizar para poder fazer com que a gente consiga ter melhor aceitação. É mais ou menos isso. Eu tenho... vamos ver se é esse slide aqui. Isso. Eu tenho estratégias, maneiras que eu posso fazer de ajuste alimentar em determinado momento da periodização do atleta, em que eu posso potencializar ou melhorar a capacidade absortiva e digestiva do atleta. Isso é verdade. Um dos maiores estudiosos e publicadores dessas estratégias, e que fala muito de periodização nutricional, é esse autor desse artigo aí, que chama Esker Jekandramp, é um cara que já veio para o Brasil algumas vezes, e ele, inclusive, ele também é atleta de endurance, e é um cara muito inteligente. E ele fala muito sobre esse train the gut, né? Métodos de treinar o próprio intestino. Como é que funcionaria mais ou menos esse train the gut? Sabe aqueles transportadores que eu falei lá dentro do enterócito, que a gente tem lá no nosso enterócito, nossa célula intestinal, o SGLT1 e o GLUT5? Enfim, quanto mais você consumir carboidratos, quanto mais a gente, com o tempo, treinar o seu intestino, maior vai ser a capacidade de absorver ele, porque você aumenta a expressão de proteínas que induzem a síntese de maior transportador de glicose, maior quantidade de SGLT1. Então, se você ingerir mais carboidrato em determinado momento da periodização, você aumenta o número de transportadores de glicose lá no seu intestino e isso diminui os sintomas. Está associado à redução desses sintomas intestinais. Tá, Brian, mas então como é que funciona? O que eu precisaria fazer para eu pensar nisso para um atleta que é bastante suscetível? E aí acho que esse ponto é importante, né? Porque tem pessoas que não sofrem com isso e que você consegue ir aumentando de forma gradativa, ou você já dá a quantidade que ele precisaria consumir durante os treinos longos, ele se sente bem, aceita bem, não tem gás, não tem desconforto, não tem dor abdominal, não tem diarreia. Então para esse cara talvez seja menos necessário. Mas para aquele cara mais suscetível, treinar o intestino é a estratégia correta. Então o que a gente recomenda fazer? A gente fala desse treinamento intestinal ser realizado ali. Eu geralmente falo para que a periodização, o treinamento intestinal, ele aconteça geralmente lá no preparatório específico da nossa periodização, não na base,
Porque a gente já tem um volume, uma intensidade um pouco maior, e isso de certo modo já veio preparando o próprio intestino do indivíduo, tá? Não no competitivo, nem pré-competitivo, ali no preparatório específico, querendo aumentar volume e intensidade. E aí eu vou pegar, de preferência aí, 3 semanas do indivíduo, que a gente já treinou, que ele está acostumado a comer. Em alguns momentos ele está acostumado a comer antes nos treinos mais longos, e eu vou pegar os treinos longos para treinar esse intestino dele. Então eu vou priorizar e organizar com ele num treino longo, durante pelo menos 3 semanas consecutivas, num treino longo e mais 1 ou 2 vezes durante a semana, e vou ofertar uma quantidade de carboidrato maior do que ele está acostumado. Então tem várias estratégias que a gente pode citar. Aqui na lâmina do Jack and Dump que ele coloca ali, eu tenho ali em cima vários tipos de estratégias e métodos de treinamento intestinal. Entre elas ali, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ó, primeiro que ele coloca ali, treinar com uma grande quantidade de alimentos ou volume para treinar o esvaziamento do estômago. Ok, você vai fazer com que a refeição anterior dele seja mais próxima do treino, e você vai forçar isso durante um período e vai fazer com que com o tempo esse estômago vá aumentando essa capacidade de digestão e de absorção. Não é fato que no consultório você consegue identificar pessoas que com o mesmo padrão de alimentação conseguem ter um esvaziamento gástrico em 30 minutos, 40 minutos, enquanto que outros precisam de 1h30. Bom, isso é treinável. Se a gente conseguir começar a apertar o tempo, diminuir o tempo e fazer ele começar a fazer o exercício mesmo que com o alimento no estômago, com o tempo ele se torna mais eficiente nesse esvaziamento gástrico. Então treinar com volume maior e imediatamente após uma refeição. Treinar com uma relativamente alta quantidade de carboidrato durante o planejamento da prova ou do treino longo, que é o que a gente prepara para a prova. Então, quando a gente treina com uma grande quantidade de carboidrato, é a periodização intestinal. E aí tem um estudo que saiu bem legal, que foi um estudo que saiu em 2018, se eu não me engano, 2018 por ali, e eles fizeram o seguinte: durante 3 semanas eles pegaram pessoas, separaram em 3 grupos, um grupo que não ia receber suplemento e 2 grupos que iam receber em torno de 90 gramas por hora de carboidrato durante os treinamentos. Então eles fizeram um teste antes e depois fizeram 3 semanas de periodização de treino e depois fizeram um teste de novo, testes de distância e de intensidade. E aí os 3 grupos ficaram: um grupo que não recebeu nada de carboidrato durante essas 3 semanas, durante os treinos longos, então não treinou o intestino, e 2 grupos, um que usou suplementação e outro que usou alimentação. E eles recebiam em torno de 90 gramas por hora, eles recebiam 30 gramas a cada 20 minutos de um alimento ou de um suplemento durante 3 semanas. E sabe qual foi a resposta deles no final? Que depois de 3 semanas desse treinamento intestinal, durante os treinos longos, ofertando ou forçando o indivíduo a aceitar 90 gramas por hora, mesmo que com certo desconforto, mesmo que o paciente reclamando durante os treinos e tal, chegou ao final de 3 semanas, esses indivíduos que treinaram o intestino foram mais capazes de absorver, tiveram menos desconforto quando eles refizeram o teste e ainda tiveram melhora de performance, de incremento de distância quando comparado com aqueles que não fizeram nada. Então muitos até colocam assim: mas treinar o intestino para quê? Bom, para o seu paciente que não sente nada, realmente talvez não tenha diferença, mas para aquele que é sofrido, para aquele que é sensível, você treinar e preparar o intestino durante pelo menos 3 semanas, numa periodização com um pouco mais de volume e intensidade, pode evitar com que ele venha ter esse desconforto na prova. E aí, óbvio que você já vai usar aquilo que você já testou com ele, com um volume maior. Vai aumentar essa concentração. Nesse momento, talvez você passe da diluição para forçar essas células intestinais a aumentar o número desses transportadores de glicose e melhorar essa eficiência dessa ingestão de carboidratos. E você pode fazer isso com suplementos, você pode fazer isso com gel, você pode fazer isso com alimento, desde que você aumente a quantidade. A maioria dos atletas está acostumado, consegue aceitar bem aí 40 gramas de carboidrato por hora. 60 gramas de carboidrato por hora, muitos atletas já têm uma certa dificuldade, principalmente quando os treinos mais longos e a gente acaba ficando muito monótono nos tipos de suplementos. Mais 90 gramas por hora já quase, não é quase nenhum, mas poucos atletas aceitam de fácil, sem tentar muita coisa, sem treinar isso. E existem estudos recentes que estão falando da utilização de 120 gramas de carboidrato por hora.
Esses estudos foram publicados no ano passado. E nesses estudos, que foram feitos com atletas de cross-country, que daí vocês têm que entender que é talvez até uma intensidade um pouco menor, eles testaram 120 gramas por hora. Não é algo que é aplicável no dia a dia e eu não recomendaria você ir direto para esses 120 gramas. Mas os estudos nos mostram que a gente poderia tentar forçar aí o consumo de 90 gramas por hora durante 3 semanas, isso por hora de exercício, para melhorar essa capacidade absortiva desse nosso paciente, para evitar que no dia da prova, e sim, ele tenha um desconforto. E aí você treina o que ele vai usar na prova. Acho que, gente, esse é os pontos chaves, né? Importante. Inclusive, nesse slide ali, o Ice Candiacan Tramp, ele coloca justamente isso ali, ó. Simular a corrida da prova, que é o 4º quadradinho de cima para baixo. Simular a nutrição da prova. Gente, isso você precisa fazer logo no começo. Hoje eu entendi um atleta de triatlon e eu falei para ele, amigo, olha, isso agora é a primeira consulta. Então, na primeira consulta a gente vai ajustar a semana. Depois, na segunda consulta, a gente vai começar a trabalhar por periodização da semana. Então, agora sim eu começo a separar por treino de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, porque eles têm dias diferentes e aí o volume dele vai começar a aumentar daqui um mês e pouco. Na terceira semana, na terceira consulta, eu vou começar a periodizar o intestino dele, vou começar a treinar o intestino dele, vou começar a treinar a alimentação da prova. Então, eu vou treinar, depois eu vou fazer um enfrentamento, vou aumentar essa quantidade, ele vai me dar um feedback, ele vai passar mal, talvez ele vai ter diarreia, ele vai ter desconforto, ele vai ter gases, vai ter uma sensação de plenitude, ele vai ter dor abdominal, mas que bom que ele vai ter isso. Que bom que ele vai ter isso durante o treino, para a gente evitar que isso que você está vendo aí aconteça durante a prova, que é o que a gente não quer. Porque se a gente treina isso nos treinos longos, a gente evita que isso aconteça durante a prova, né? E é o que a gente acaba vendo em algumas situações, tá? Eu conto essa história às vezes em algumas aulas e inclusive em algumas situações, quando eu participei de uma pesquisa, de uma coleta de pesquisa no triatlon no Ironman aqui em Florianópolis, isso já faz, sei lá, fácil uns 15 anos, e a gente estava no backstage lá do Iron, vendo os atletas chegar, porque a gente fazia algumas coletas e tal, e aí lá no fundo a gente conseguia ver como é que os atletas chegavam, e, gente, eu perdi a conta do número de pessoas que chegaram cagadas lá, literalmente. Escorrendo pela perna. Para vocês terem uma ideia de que não é algo incomum acontecer. Imagino que a maioria deles conseguiu parar nos banheiros, né, os banheiros químicos que eram colocados na prova. Mas aqueles que estavam sujos já que não quiseram parar ou não conseguiram parar. E fizeram e continuaram até o final. Então, gente, isso não é incomum. Então, você pensar nesses pontos para você potencializar a resposta e evitar qualquer desconforto para o seu atleta é extremamente importante, tá? Então, vamos dar uma revisada aqui para a gente finalizar essa nossa temática. Se você quiser comentar alguma coisa, você escreve aí embaixo para mim, tá? Então, primeiro, para a gente fazer, que a gente faça um resuminho no final, né? As causas principais estão relacionadas à própria desidratação e à hipóxia que acontece durante o próprio exercício físico, por redistribuição de sangue, e isso gera aumento de permeabilidade intestinal, e aí eu potencializo tudo, porque eu tenho translocação aí, tanto de lipopolissacarídeos, de bactérias, de outros produtos não digeríveis. Causas estão relacionadas à motilidade intestinal, e o movimento de cima e baixo, por exemplo, da corrida é algo mais recorrente, que está bastante associado na literatura. A desidratação, ambiente quente e úmido, né, o risco maior de desidratação, aumento de temperatura corporal e algumas relações aí que foram citadas, inclusive na literatura, associada à diferença entre os sexos. E aí, a parte intestinal, da parte nutricional que a gente tem que cuidar, primeiro, é os erros de diluição, respeitando nos treinos longos na prova, quando a gente não está fazendo enfrentamento, ali de 4 a 8% da diluição da bebida, para a gente acostumar por um período, né? Então esses erros são muito comuns. Os erros de ingestão alimentar da refeição anterior e da noite anterior, principalmente nos treinos mais longos ou ainda da prova, né? Lembra que eu falei lá que a gente retira a ingestão ou reduz a ingestão de fibra na noite anterior ou até mesmo alguns dias, tem estudos que falam de 3 dias anteriores à prova. A estratégia FODMAP pode ser uma alternativa, tá? 4 a 8%, Flávia, é isso mesmo, tá? 4 a 8% de soluto. Então a estratégia FODMAP pode ser uma alternativa quando você pega um paciente muito sensível.
E aí depois a gente falou ali dos transportadores, né? Tentar fazer uma diluição com produtos. Primeiro, olhar os ingredientes dos produtos, porque nem todos eles vêm com essa proporcionalidade adequada. De glicose para frutose, lembra que maltodextrina ou oximase viram glicose. A sacarose vira glicose e frutose. Você tem a própria frutose que você pode adicionar. Né? Então a dextrose é a glicose pura. Então você tem que conhecer os tipos de suplementos e aí olhar para ver se a gente consegue buscar uma proporcionalidade de 2:1. Geralmente muitos suplementos bem feitos já tem essa proporção aí de 2:1 de glicose para frutose. Tá? Para a gente melhorar esse transporte, melhorar essa capacidade absortiva intestinal. Eu falei de ômega 3, diminuição do processo inflamatório intestinal pode ser interessante. Existem colágenos específicos para a questão intestinal também, e aí com mistura de alguns nutrientes. Falamos ali, não falei, mas a glutamina, ela não funciona para performance, mas ela pode funcionar para a questão intestinal, tá? N-acetilcisteína talvez pode se tornar interessante, ajustar a hidratação. Falei de alguns alimentos como fitoquímicos, como o próprio cacau, canela, orégano também podem ser interessantes. Estou indo para baixo que eu fiz algumas anotações aqui para a gente não lembrar. E aí, para a gente não esquecer, e também ali de suplementação específica, própria suplementação com probióticos, isso é importante e é legal. A gente falou lá que os próprios estudos mostram que o próprio treinamento físico gera essa mudança de microbiota, aumentando alguns tipos de micro-organismos benéficos para o próprio endurance, que a gente citou aqui, a Mansia mucinífera e a própria Veillonella. Mas outros artigos ainda também têm citados outros tipos de bactérias a serem colocadas aí na literatura. Não tenho um material preparado para isso, tá? Mas o lactobacillus brevis tem sido citado, o bulgaricus também tem sido citado na literatura, Delbrueck ou Delbreck, que também pode ser citado, também foram citados, salivários, termófilos também foram citados na literatura, alguns micro-organismos probióticos que podem ser interessantes aí numa prescrição de probióticos para atletas, tá? Coagulants também podem ser citados, tá? E aí o próprio treinamento intestinal, que eu citei anteriormente, pegar ali 3 semanas do momento da periodização, do preparatório específico, indo para um competitivo com volume e intensidade um pouco mais altos já, e você fazer 3 semanas de enfrentamento, avisar o seu atleta, e nessas 3 semanas você aumenta a quantidade de carboidrato, aumenta a osmolaridade, faz ele sofrer um pouquinho por 3 semanas, e aí isso potencializaria essa capacidade absortiva. E você pode fazer isso para aquele atleta mais sensível, tá? E outro fato fundamental, gente, treinar a prova, né? Saber exatamente, quando ele chegar para a prova, ele tem que saber exatamente o que ele vai comer e beber na quantidade correta, na diluição dos alimentos, e tem que estar com isso decorado. Ele vai fazer tantas vezes nos treinos longos que ele vai decorar isso, tá? E se ele não decorar, tem atletas que levam, imprime, bota atrás do número, bota na bike, enfim, tem outras formas de você fazer com que ele decore isso, certo? O acidófilos é legal também, tá? Então a gente tem aí acidófilos, raminosos, casei, plantarum, fermento, lactis, breve, bifidum, termófilos, coagulans. Tem vários tipos de lactobacilos que estão sendo citados e é interessante até você trocar as cepas eventualmente, tá? Não usar sempre as mesmas, ok? Então isso tem sido bem colocado na literatura, tá? Não tem nenhuma anamnese específica para o atleta que a gente recomende, né? A gente tem várias perguntas que a gente faz, que são importantes. Na nossa aula, inclusive, de nutrição e endurance, tem uma aula que é de semiologia nutricional, que é justamente para a gente identificar sintomas e fazer as perguntas para tentar identificar sintomas, né? E para a gente construir essa anamnese aí que a gente passa para os nossos alunos, né? Na pós também. Certo? Acho que era isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Hoje a gente teve um pouco mais de pessoas aqui, lá no meio da aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, deixem escrito. Foi uma coisinha rápida, um bate-papo sobre permeabilidade intestinal. E eu fico aqui à disposição de vocês. Se você gostou do conteúdo, compartilha, manda para alguém. Tem um aviãozinho ali, depois vai lá, dá um like, compartilha com alguém, porque sempre ajuda as pessoas, né? Então,
fiquem à vontade. Obrigado por participar, por escreverem. Legal, Flávio, legal, show de bola. E a gente está aqui toda semana para trazer um conteúdo diferente para vocês. Tá certo? Então tá bom, até a próxima. Tchau, tchau. Vou deixar salvo aqui, Paulo, pode deixar. Fica tranquilo, vou deixar salvo. Compartilha depois, tá? Valeu, galerinha. Opa. Valeu, Flávio. Até mais. Tchau, tchau.